Então, eu queria começar perguntando para o Logan como foi o seu processo de construção do personagem junto ao Fernando. Se vocês conversaram bastante, se ele participou dessa produção, e o que você mais gostou de interpretar esse personagem e quais as dificuldades. Então, tudo bem? Beleza? Bom estar aqui falando com você. A minha preparação para o filme, né, em geral, começou 2 meses antes de começar a gravar, né, de começar a filmar, mas com outro personagem. Eu ia fazer o Alan Finfou, que quem fez maravilhosamente bem foi o Luiz Otávio, que está aqui com a gente. E aí, faltando 3 dias, eu tive que assumir o papel do nosso querido mestre Fernando Tererê, que o ator teve que sair. Foi bem difícil, né? Já de cara, porque como a gente fez tudo coreografado, eu já estava aprendendo a fazer as posições do mestre Alan Finfou, que é um jogo parecido, é uma luta parecida ali, um jogo parecido, só que cada um tem os seus detalhes, né? E depois eu tive 3 dias para aprender os detalhes do mestre Herê. Então foi bem corrido. Fisicamente, ao vivo, eu não tive muito contato com o mestre, mas a gente conversou demais pelo telefone. Ele estava em São Paulo, a gente só conseguiu falar por telefone, mas a gente conversou muito, conversava o dia inteiro, e ele me passava muitas coisas. E o mais importante para mim foi assim, saber do mestre como ele se sentiu em todas as fases que a gente contou do filme, né? Aquela fase Cracolândia, que você já viu o filme, né? Então, a fase Cracolândia, a fase que ele começou a voltar também para o mundo do jiu-jitsu. E que ele começou a se afundar também. Então, essa para mim foi a parte mais difícil, porque é muito real, é a parte real dele e a parte mais difícil, porque lutar, o cara é muito talentoso. Então, assim, acredito, obviamente não foi fácil ele virar o Fernando Tererê, o grande Fernando Tererê, como lutador, mas acho que a luta dele mais difícil, como a gente fala no filme, foi voltar a ser esse cara, né? Foi voltar a dar alegria para ele mesmo primeiro e depois para a comunidade na qual ele é referência. Assim. Então, quando ele conta as histórias, quando o pai dele, a gente ficou gravando a nossa locação da casa do Tererê, era na casa do próprio Tererê, com a mãe dele, com o pai dele, com a família dele, com o irmão dele. Então, a gente conversou muito com a família, a gente viveu ali na casa do nosso mestre e a gente sentiu de perto assim a tristeza de cada um quando aconteceu, né, quando aconteceram coisas com ele. Então, foi bem gostoso contar, não romantizando o que aconteceu, mas foi bem interessante, porque foi o personagem mais real que eu fiz na minha vida, assim, como ator. Eu ia te perguntar justamente isso, se a sua construção de um personagem real para outros se é um processo bem mais demorado, o que você mudou aí? É um processo mais demorado, porque, obviamente, a gente tem que ter um tempo ali de estudo, né, pra gente... Mas quando é um personagem né, de ficção, a gente vai fazendo o arco dramático dele de uma forma que a gente vai descobrindo ali também, a gente vai criando. Mas quando a coisa é real, a gente não tem muito o que criar, a gente tem que fazer, né? A gente tem que entender primeiro e fazer. E a nossa sorte foi que o Tererê está vivo, né? Então eu pude conversar com o cara diretamente, pude saber dele, pude conversar com a mãe dele, com o pai dele, que foram os que mais sofreram, né? Com isso tudo. E aí foi difícil a beça, mas eu acho que a gente conseguiu passar o recado. Bom, e você comentou, né, da parte coreografada da luta, foi o teu primeiro contato com as artes marciais? Isso, por um acaso, te despertou aí uma vontade de talvez seguir praticando? Não, então, eu sou formado mestre em capoeira e, e aí eu já fiz jiu-jitsu há muito tempo, mas fiz pouco tempo, já tinha um contato, só que isso me fez reviver esse momento, né, agora mais velho, e entender, como o Luiz Otávio falou aqui agora há pouco, tem uma coisa do jovem, que é a empolgação do jovem, de você cair na porrada, de você estar ali, de você fazer o esporte para quase, de repente, aparecer, né, também, né, dentro
dentro do ego, assim, mas quando você está mais velho, você entende a filosofia e você vê se isso combina com você ou não. E o jiu-jitsu combina muito comigo, assim, quer dizer, jiu-jitsu favela, né? O jiu-jitsu combina muito comigo, a filosofia, o que a gente pode fazer para a nossa comunidade, o que a gente pode trazer de volta para ela, né? Então, eu gostei muito de treinar, eu não tenho tempo de treinar direito, porque eu tô sempre... Tava morando em São Paulo agora, voltei, mas a vontade de continuar treinando assim, é imensa. E eu tenho endereço certo, né? Que é a academia do nosso mestre, Fernando Tererê, que é FT, e que o nosso querido mestre Buda tá lá, e o mestre Birrinho também. E o nosso querido Jefferson Brasil também tá lá, então o endereço é certo, vontade de treinar é que não falta. Rafael, por você, só isso, muito obrigada. Eu gostaria agora de perguntar ao Caio o que te chamou mais atenção na história do Fernando Tererê, que você fez questão de valorizar bastante assim, no filme. Então, é muito complicado te falar, olha, isso me chamou mais atenção do que aquilo, tal. Eu acho que assim tem toda uma construção na história desse personagem, dessa pessoa, né, do Fernando, não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Então, assim, desde o começo ali da história da superação ali, de você buscar uma forma de treinar, de quebrar com o paradigma daquela coisa de você estar distante numa comunidade e praticar um esporte de classe média alta, né? Então, tem uma série de coisas que ele deixa eu desligar aqui, peraí, só um minuto. E aí o que acontece? Eu tenho ali uma série de ingredientes, né, nessa história que é muito difícil separar, falar isso aqui é mais importante que aquilo, né? É uma série de acontecimentos, uma série de mudanças na vida. Quer dizer, o cara cresce, consegue se tornar campeão mundial, mas ao mesmo tempo ali na frente começa o revés na vida, né? Mas eu acho que todos esses ingredientes, na verdade, eles desencadeiam para uma coisa que a gente tem falado aqui bastante, assim, né? Que é essa coisa da família, da comunidade, né? Da atenção, da solidariedade entre as pessoas, né? Quando o Rafael fala, por exemplo, quando que a gente viveu, isso é uma coisa que a gente pode falar com segurança, assim, o tio Barriga, que é o pai do Fernando, assim, ele acompanhou cada passo da gente, né, Cantagalo, assim, aonde a gente ia, ele estava junto, ele estava junto, se emocionando, contando, falando, nos dando subsídios, quer dizer, então, assim, a gente foi entendendo todo esse processo, assim, ali também no dia a dia, entendeu? Então, eu acho que tudo é importante, assim, acho que eu não destacaria nada. Óbvio que você falar a cena da venda da faixa é uma cena linda, é uma cena tocante, que você fica triste ao ver um campeão mundial, né, num dado momento vender assim, aquilo que é o mais importante, né, vamos dizer assim, para o cara faixa preta. Agora, lá na frente, quando a gente vê ele ganhando, ele devolvendo, quer dizer assim, é mais bonito ainda, entendeu? Eu acho que é uma coisa que nos emociona exatamente por isso, assim, porque esse cara, por exemplo, esse Luiz Otávio aqui, que fez o Alain Finfou, né? Ele se emociona quando ele vai lá e entrega a faixa para o cara, porque ele tá devolvendo para um cara aquilo que é a vida dele, que é a esperança da vida dele, que é a mudança de vida, né? E a mudança, como a gente falou, de paradigmas de um rapaz preto de uma comunidade que se destaca no esporte. E quanto tempo vocês levaram nessa produção? Quais foram os desafios? A gente filmou durante a pandemia, o que foi uma coisa absolutamente complicada de fazer, né? Como a gente falou, dentro da comunidade, a gente passou ali 4 semanas dentro da comunidade filmando essa história do Fernando, usando as locações reais, usando a quadra do Cantagalo para fazer a baile funk, a academia do Terreiro para fazer algumas cenas, a casa, a viela, aquela coisa toda. Foram 4 semanas lá, a gente filmou
mais uma semana depois fora do Cantagalo, e fizemos algumas cenas adicionais em Los Angeles. Mas, sim, tudo isso muito complicado, porque o momento era muito complicado para se filmar. Um momento de série de tipo, policies, aí, vamos dizer assim, né, de saúde, aquela coisa toda, então todo mundo com máscara, aquela coisa de fazer teste, não pode juntar, não pode aglomerar. Então, talvez a maior dificuldade tenha sido filmar durante a pandemia. Mas, enfim, acho que a gente conseguiu dar conta e está aí o filme. Bom, e para finalizar com você, eu queria saber se, assim, o Brasil é um país que tem esse apelo para as artes marciais, se você pensa em outras produções relacionadas a outros atletas. Olha, não sei, assim, eu acho que é uma coisa assim, que depende muito da história, né? Eu acho que a gente tem ali na história do Fernando uma história muito forte, uma história muito poderosa, né? Que ela extrapola claro que tem toda a história do esporte, mas ela extrapola o esporte, uma história de vida, né? Então, acho que se a gente conseguir uma história tão bacana, tão poderosa como essa, claro, né? Assim, eu adorei fazer, adorei conhecer esse universo, adorei conhecer as pessoas, os mestres, todas as pessoas que a gente conviveu durante esse período aí da filmagem. Muito obrigada, Caco. E aí a minha última pergunta pode ser o Luiz Otávio ou o Jefferson, se possivelmente os dois responderem. Eu queria saber como vocês veem o impacto desse filme para as crianças das comunidades, né, que podem se inspirar aí na história do Fernando Tererê. Já. Não, acho legal, porque você está envolvido diretamente no projeto, você vê, você acompanha lá. Mas começa aí, irmão. Começa que eu... Não, beleza. É porque é muito importante, porque eu sou fruto de uns mestres, de pessoas que deram acesso e oportunidade para pessoas, porque eu sou fruto do Nós do Morro, que é o grupo de teatro aqui do Vidigal. Então, é muito importante ter essas pessoas que têm essa força de dar acesso, de passar o seu conhecimento. Que o mestre é isso, é aquele que passa o seu conhecimento. Igual que eu acho que uma frase importante, que eu acho muito bonita, que fala, é aquele que passa o seu legado. Porque legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, né? E é aquilo que você causa nas pessoas. Então, eu acho isso muito importante e muito forte. Porque o acesso ele é incrível, porque se não fosse essa oportunidade, esse acesso que eu tive de conhecer a arte através do teatro Nós Morro, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje em dia, assim como várias outras crianças que estão lá na comunidade do Galo, que estão indo treinar todo dia, que estão indo na dificuldade, que às vezes não tem kimono, e a galera tem que estar ali se ajudando para poder competir. Então, eu acho que essa transformação real do dia a dia ali é muito importante, esse impacto de fazer as crianças terem esperança de que podem ser algo melhor através do esporte. E só acrescentando o que meu irmão Luiz Otávio falou, eu também venho de um projeto social que é o Nós do Morro, a gente faz fechado junto, e hoje em dia eu sou coordenador de um projeto social aqui no Vidigal e professor. Inclusive, agora que eu saí, foi porque meus alunos chegaram aqui, eu estou no projeto agora, e estou tendo que estar aqui e ali, deixei eles lá em cima fazendo um exercício, e a importância é essa, de saber que você pode transformar a vida de um jovem que não tem a mesma oportunidade que as pessoas do asfalto têm. Para a gente, é aquilo que o Rafa falou, né? É o nego drama, né? A gente tem que ser 2 vezes melhor, 5 vezes melhor, e a gente faz com muita vontade. Então, esse legado que o Tererê deixa não só na comunidade do Cantagalo, como em todas as comunidades, é de esperança, de saber que realmente o que pode fazer a gente ser melhor no futuro são as crianças, né? Tanto que hoje em dia a gente está lá com o projeto Tererê Kids Projects. Eu sou um dos tutores ali, junto com o mestre, que dá aula para as crianças, então a gente sabe o quanto é importante estar ali com eles nesse momento e tentando transformar a vida de cada um ali. Legal, já. Gente, era só isso mesmo. Muito obrigada pela disponibilidade e atenção de todos. Obrigado.